Aí as questões psicológicas são infinitas, eu coloquei aqui basicamente algumas só para poder citar. Questões existenciais, gente, é muito comum as pessoas estarem vazias e vazias. Eu até tenho assim uma metáfora, né? Parece que são muitos zumbis andando em cima dessa terra, sabe? Eu vejo muito isso, infelizmente é muito triste. Quantas pessoas não sabem nem quem são, o que estão fazendo aqui, qual é o seu propósito, quem sou eu? É a pergunta mais difícil para se fazer uma pessoa. Me fale quem é você. É muito difícil a pessoa conseguir dizer isso. Então, senso de utilidade, quantas pessoas estão em busca de se sentirem úteis? E daí o que acontece? Elas vão em busca de validação o tempo inteiro. Se submetendo, muitas vezes, a relações abusivas, a questões de pessoas que realmente se aproveitam dela para se sentirem úteis. Consequentemente, isso traz um sofrimento gigantesco, né? Uma pessoa que vem de um relacionamento abusivo, ela vem, até uso a expressão, só um caco. Ela vem desgastada, ela vive com a autoestima no chão, ela não sabe nem quem ela é. Emoções e sentimentos, muito cuidado com essas emoções, eu vou falar um pouco sobre isso. Sentimentos, né? A gente não pode estar dando ouvido a tudo que a gente pensa, que a gente sente. Se a gente for fazer isso, a gente está realmente assim, dando ouvido ao nosso coração enganoso. Então isso leva a gente para o buraco bem rapidinho. Se você alimentar esses pensamentos, você realmente não consegue ter paz no seu juízo. Até digo assim, comparo, né, falo para os pacientes, olha, pensamento e sentimento, compara. Imagina que é uma sala e você não convida a pessoa para entrar e ela entra arrombando a porta e quer sentar no teu sofá. Isso é o pensamento. Você não tem muito controle sobre isso. Mas depois daí você tem controle entre, olha, eu não te convidei, vai para fora, não te quero aqui, ou eu digo, senta que eu vou te dar de comer. Pronto, você já aceitou, você vai viver aquele inferno. Então a gente não tem muito controle também sobre esses pensamentos e sentimentos. Porém, quando a gente é afetado, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente tem a possibilidade de saber lidar com aquilo, de saber direcionar aquilo, para que eu possa me sentir minimamente estável, ou então não me ser tão afetado, né? Então isso é muito importante. Relacionamentos, eu já pincelei a questão dos relacionamentos tóxicos, né? Abusivos, como eu atendo demais, assim, vítimas disso, né? Quantas mulheres, assim, vítimas de esse tipo de relacionamento, quanto elas vêm desgastadas, vêm sobrecarregadas, vêm humilhadas e muito vazias. Então, cuidado com esse tipo de relacionamento, identifique esse tipo de relacionamento, busque ajuda. Eu até entrei em contato com a delegacia da mulher para poder pedir essa ajuda, porque eu não sabia como fazer, gente, tantos casos absurdos. Funções que exerce, né? Como é que estão as suas múltiplas funções na vida? Tem gente que não sei como é que dá conta, por isso que adoece. É pai, geralmente mulher, né? Múltiplas funções. É mãe, é dona de casa, é esposa, é diretora de tal canto, é funcionária de tal canto, é concursada de tal canto. E aí? E você é quando? Essa pergunta a pessoa não sei. Eu não vivo para mim, eu vivo para dar conta. Então essas múltiplas funções, muita sobrecarga, isso adoece demais. Pensamentos funcionais distorcidos é aquela questão da autopercepção. Tem muita gente que tem muito pensamento contra si mesmo, né? Pensamento autodepreciativo. Pensar muito para baixo de si mesmo. Ah, eu não presto. Ah, eu não sei. Ah, eu sou menos que os outros. Ah, todo mundo é menor do que eu. Ah, se eu for fazer tal coisa vai dar errado. Então, imagina isso aí, todo tempo a pessoa escutando aquilo e acreditando nisso. Um caos. Traumas, né? Então, muitas histórias traumáticas, muitas vezes na infância, quando a gente vai fazer aquele histórico, né? Infelizmente, casos de abusos, né? Casos de violência, casos de rejeição na família, violência doméstica, e aí, gente, é um pano para manga, para muita coisa. Rejeição, já falei, eu até estou compartilhando algumas coisas com alguns colegas, como é grave essa questão da rejeição, né? Quantos hoje atendo adultos, né, vítimas de mães ou de pais que rejeitaram essas pessoas quando eram crianças e como elas crescem tão inseguras, né, tão vazias, né, tão deprimidas, porque ainda clamam pelo amor desse pai, dessa mãe que ainda não consegue ter. Aí acaba se envolvendo muitas vezes em relacionamentos abusivos, em busca daquele amor, talvez que o outro possa me dar, porém me submeto a muitas humilhações.
E lidar com o sofrimento é uma das possibilidades para a gente poder não deixar que esse fator psicológico ele possa nos afetar tanto. O socioambiental, outra questão que leva a gente a ficar depressivo ou ter a depressão. Em que águas eu tenho mergulhado? Como assim? Em que casamento é que você está? É o que eu percebo muito. Casamentos disfuncionais, casamentos abusivos, mesmo nós estamos abusivos, mais uma vez, esse tema aqui é muito porque eu vejo isso demais. Quanto isso adoece o sujeito ou a sujeita muito, né? Então, que águas são essas? Porque se eu estou mergulhado dentro dessa água, se eu tomar apenas a medicação e eu não mergulhar para outras águas, ou não respirar outras águas, dificilmente essa medicação vai poder curar. Então, é muito importante essa questão. Onde eu trabalho, relações de trabalho, abusivas inclusive, né? Tem muitas questões abusivas no trabalho também. Assédio moral, isso daí é muito comum, não sabia que era tão comum assim quando eu comecei a perceber isso. Poluição, gente. Poluição, sim, está muito bem comprovado que cidades onde tem poluição, nível de poluição altíssimo, pessoas são mais deprimidas e ansiosas. Porque os tóxicos da poluição, eles causam danos ao biológico, consequentemente vai alterar a funcionalidade e a fisiologia. Tecnologia, cuidado com esses abusos tecnológicos, né? Excesso de tecnologia, essa tecnologia é maravilhosa, porém, se o uso for mal feito, isso daí traz grandes problemas. E é o que mais eu tenho visto também, é o excesso. As pessoas estão buscando no meio digital uma fuga para essa realidade. E aí não está enfrentando, está fugindo, resultado, angústia. E aí vem toda aquela questão. E os hábitos de vida, de novo, a questão do sedentarismo, a questão da alimentação, dos estresses, da correria, da falta de contato. Bom, e a espiritual que eu elenquei por conta dessas questões que eu levanto. A primeira, em quem confio quando eu não tenho controle? O que eu mais percebo é muitas pessoas adoecem por aquela questão de tentar manter o controle sobre as coisas. Mas é de qualquer coisa, sabe? O que é que o outro está fazendo? O que é que o outro está pensando? O que é que o outro vai deixar de fazer? O que é que eu vou ter daqui para amanhã? O que é que eu não vou ter? E aí, fico nessa questão. Gente, isso é tão angustiante. Se a gente não tiver alguém maior do que nós, para a gente poder confiar e poder acreditar e ter esperança, tadinhos de nós, sinceramente. É o que eu vejo demais, as pessoas muito vazias. Aí é onde eu pergunto para as pessoas, você acredita em alguma coisa? Tu tem fé em alguma coisa? Como é assim? Me fala, tu crê em algo maior? Aí é onde eu entro no campo da espiritualidade. Mas poucas, a maioria são questões religiosas, né? Aí eu vou para tal canto, ou eu faço tal coisa, mas assim, não é intimidade. E aí isso é muito, muito importante. E aí vem as questões. Hoje deposito a minha esperança. Muitas pessoas estão botando esperança no relacionamento, botando esperança no trabalho, esperança no sucesso, no ter. Isso é frustrante demais. Quanto mais eu vou tentar fazer isso, mais eu me desespero, mais eu me frustro, consequentemente mais eu adoeço. Onde eu busco forças, onde eu me acordo no desespero. Está desesperada? Onde é que você busca esse auxílio? O que é que você tem feito? Onde é que você busca essa base? Às vezes não tem, é vazio. E aí, desespero. Estou sozinho neste mundo, então muitas pessoas têm essa questão existencial, né? Eu estou aqui para quê? Por quê? O que é que me sustenta? Por que tanta dor, tanto sofrimento? Qual é a custa disso? Né? Então, a questão espiritual também, quando ela não é bem trabalhada, ela também é fator, na minha observação, e eu vejo isso muito presente, de fator depressivo também.